Então tá, começando agora. Hoje, dia 10 de outubro, né, de 2023. Então estamos começando esse Software Night. A gente está retomando aos poucos, devido à própria atividade profissional, né? É, a gente, né, fez um Software Night para a área comercial aí no mês de maio, se eu não me engano, e agora um aí para a área de implantação agora em outubro. A gente quer procurar manter a regularidade, mas é claro, assim como todos vocês, a gente também tem bastante ocupação aí com atividade profissional durante o dia, trabalhando em empresa, né? E de noite também aqui, ministrando curso, sábados ministrando curso, tanto presencial quanto online, né? O ano está sendo bastante produtivo, né? Então, a gente espaçou um pouco mais aí a questão do Software Night. Mas mudamos o horário, inclusive, começando um pouquinho mais tarde o Software Night, e tratando de um tema de cada vez, que aí fica mais fácil a gente conduzir o Software Night. Só um pouquinho que eu vou fechar aqui uma janela que não precisa ficar aberta. Uma gentileza aqui para não fazer ruído e não nos atrapalhar. Muito bem, beleza. Então tá, vamos ao nosso assunto. Eu escolhi um tema difícil, tá? Tema difícil, mas que não é comum aí na nossa área de implantação de sistemas, tá? Eu tenho notado isso e é uma coisa que eu né, quero começar a trazer aí nos cursos, tanto de consultor de implantação como de líder de equipe de implantação de sistema, é a questão de métrica, né? Eu ministrei um curso para consultores de implantação em agosto, um curso presencial, e um dos alunos, ao final do curso, né, ele está há bastante tempo e já implantando sistemas, ele sugeriu, né, que se eu pudesse organizar uma palestra, alguma coisa, ou curso, alguma coisa nessa linha de métricas, que apesar de estar há mais de 20 anos trabalhando com implantação de sistemas de gestão empresarial, os SGS, né? E aí depois eu já vou explicar aí o que na minha visão é SGE. Apesar de esse aluno estar trabalhando há muitos anos, ele disse que era um assunto que não era muito tratado, ele não via muito esse assunto sendo tratado no nosso dia a dia, pelo menos em implantação. Bom, então eu organizei uma palestra simples, tá? Eu não vou entrar, vou pegar dois ou três indicadores, vou entrar neles. Existem outros que eu poderia ter trazido, mas aí é que nem né, nível, né? Básico, intermediário e avançado. Eu não quis entrar muito lá no avançado. Vamos no básico aqui, porque está faltando o básico. É o que eu noto no dia a dia nas implantações que eu vejo, tanto de empresas que a gente dá treinamento, acompanha, dá consultoria, ou até mesmo no meu dia a dia, né? Eu já vou colocar como é o meu dia a dia. Eu ainda vejo alguns problemas aí de acompanhamento. Cumprimento de quê? Cumprimento de prazo, ou seja, cumprimento de cronograma, é o que a gente vai abordar hoje, métrica em cima disso, e cumprimento do orçamento. Ó, foi orçado X horas para fazer e a gente gastar mais horas. Poderíamos ver aqui, né, a gente vai ver isso, outras métricas, métrica de satisfação, métrica de qualidade. Não vou entrar por aí nessa apresentação de hoje, porque é uma apresentação mais focada onde está doendo mais. Né, então, já vou mostrar alguns dados aí de mercado, de onde é que está doendo, o que está pegando, né? E também depois a nossa palestra vai estar dividida em dois momentos. Onde é que estão nossas dores como implantadores, tá? Por que tem que ter métrica? Para quê? Para que a gente vai usar? Então, esse é o primeiro bloco, onde é que dói. E depois o segundo bloco é que métricas básicas a gente pode usar que são padrão de mercado. Isso é importante. O que eu vou apresentar hoje aqui é mundial, tá? Não sou eu trazendo, não sou eu criando métricas. Eu não vou apresentar nenhuma métrica que eu vou dizer assim, esta métrica que eu criei lá na minha empresa. Não, não vou. Todas as métricas que eu vou apresentar aqui são mundiais. Né? Então, se você disser, essa métrica eu não gostei, bom, aí eu vou dizer para vocês onde é que vocês vão reclamar. Né? Se vocês discordarem da métrica, o que ela mede, como é que ela mede, aí eu vou dizer, então vocês vão lá em tal lugar, reclamem lá, porque isso aqui é mundial, cara. Entendeu? Então, essa é a ideia da nossa apresentação de hoje. Né? Eu não vou trazer aqui planilhas minhas e métricas que eu criei. Não, a gente vai falar do que mundialmente se faz, ou se poderia estar fazendo, né? Ou se deveria estar fazendo em termos de métrica de implantação, em projetos de implantação de sistema. Muito bem. Feito isso, né, como introdução, vamos lá. Então,
Vou quebrar, né? Nós temos aí uma hora de apresentação, né? Máximo, né? E depois espaço aí para perguntas. A gente deixou folgado, né? Geralmente a gente consegue fazer essa apresentação aqui em 50 minutos, então vamos lá. Acho que é isso mesmo, né? Deixa eu só checar aqui minha noção de tempo, porque às vezes eu não estou com tempo. É isso aí mesmo. É algo bem curtinho aí, vamos lá. Muito bem. Primeiro eu vou apresentar o nosso trabalho aqui rapidinho, para quem não nos conhece, alguns já conhecem, já foram alunos, outros já participaram de outro Software Night aqui junto com a gente, sejam todos bem-vindos aos que estão retornando, aos que não nos conhecem ainda, é uma satisfação recebê-los pela primeira vez, né, nesse trabalho que a gente faz aqui gratuito. Vamos lá. Bom, então vou me apresentando aqui rapidinho, que a gente faz, e aí já vou entrar no assunto. Bom, o meu nome é Marcos Moraes, eu estou na área de software há 30 anos, eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho 40 anos de carreira, sendo 10 anos na área de suprimentos, na indústria. Eu trabalhei com indústria e empresas de distribuição. Eu trabalhei, né, como estoquista, comprador, recebedor de materiais, enfim, nessa área de compras um bom tempo, durante uns 10 anos. E depois eu migrei para a área de software, né? Aí eu fui consultor de implantação de sistema, nas áreas, inclusive, onde eu trabalhei, né? Implantando sistemas nas áreas de compras, estoque, né? O que fazia bastante sentido, recebimento aí de materiais. Depois também aprendi, né, com pós-graduação ali em finanças que eu fiz, já me especializei para implantar sistemas na área financeira, depois contábil e fiscal. Formação contábil e fiscal eu tinha a nível técnico, né? Então era técnico de contabilidade, então me ajudou. Então até aí tudo bem, né? E aí implantei módulos na área de vendas e faturamento e também com a ajuda e aí de colegas da área industrial, implantei sistema na área de planejamento e controle da produção, o famoso PCP. Muito bem. Nessa área, além de ser consultor de implantação, eu liderei equipes, fiz curso de gestão de projetos, né? E com o passar dos anos, né, muitos anos, é claro, cheguei a diretor de implantação e suporte de uma produtora de software. Atualmente eu sou vice-presidente de uma empresa de outsourcing. Outsourcing faz software sob medida, né? Software sob encomenda. E essa empresa está entre as 200 maiores empresas de TI do Brasil. O que são as 200 maiores? Somente 5% das empresas de TI têm mais de 500 funcionários. Somente 5%. Guardem esse número. A empresa onde eu trabalho tem 700 pessoas. E somente 0,7% das empresas de TI faturam mais de 100 milhões. 0,7%. Somente 0,7% fatura mais de 100 milhões. A empresa que eu trabalho fatura mais de 100 milhões por ano, então por isso que ela está entre as 200 maiores empresas de TI do Brasil. Muito bem. Eu sou formado em economia, né? Fiz pós-graduação em finanças já quando eu já era consultor de implantação e depois fiz um mestrado em administração aí, que me ajudou bastante em outros aspectos aí na carreira. Aqui, né, na Marquedu, eu fundei a Marquedu em 2007, então a empresa tem 16 anos, né? O nosso site já há 16 anos no ar é o marquedu.com.br e a gente presta treinamento, consultoria em metodologia e implantação de sistemas. Isso há muitos anos, né? Já há uns 15 anos. Então a gente já auxiliou aí centenas de profissionais aí na área de implantação de sistema. A gente criou também aí o treinamento de capacitação de consultores e o de líderes e de equipes de implantação também. Muito bem. Ok. O que a gente faz? A gente tem aí 7 trilhas, né? Não vou abordar cada uma das 7. A gente tem treinamentos, né? Mais de 20 treinamentos diferentes, com diferentes instrutores também, todos eles com mais de 20 anos aí de experiência. Treinamento para área de desenvolvimento, mais no líder de equipe e gestão de desenvolvimento. Qualidade é teste e gestão de teste. Marketing é formação de preço de software, lançamento de novos softwares, marketing, prospecção para software. Venda de software, que a gente tem desde o planejamento estratégico, venda consultiva, demonstração de software, que é um treinamento inédito aqui na América Latina, canais de software, excelência para canais e líder de equipe de vendas de software. A nossa apresentação de hoje, nossa palestra, é nessa área aqui de entrega. Então, a gente tem uma academia de formação de consultores de implantação, a gente tem a capacitação aí de consultores de implantação, tem uma nova turma, estou olhando ali no quadro, vai ser em novembro, tá? Em dia 21 de novembro. Gestão de projetos e líder de implantação de sistemas. Todos esses dois cursos aqui já tiveram algumas turmas já esse ano, inclusive, à noite, né? Online à noite. Essa trilha de suporte, a gente tem a Academia de Formação de Profissionais de Suporte, o curso para profissionais de suporte e também de habilidades de comunicação e relacionamento, e o de líderes de equipe de suporte. O de líder está previsto lá também, estou olhando o quadro aqui, lá para o início de novembro,
e de suporte já no final de novembro. E, por fim, o curso de CS, né, de sucesso do cliente, que é uma área de pós-venda, né, de Customer Success, CS, Customer Success, para empresas de software, fecha aí a 7ª trilha. É isso que a gente faz aí já há 16 anos. Muito bem. Que mais que a gente, além dessa palestra aqui que a gente está fazendo, faz o Software Night como palestra gratuita, que mais que a gente faz gratuitamente, né, que as pessoas podem acessar? Bom, nós temos uma newsletter no LinkedIn, a rede social que a gente escolheu por enquanto, né? Pelo menos é aquela que eu consigo dar conta, né? É o LinkedIn. Então, nós temos uma newsletter chamada Software Business. Essa newsletter tem lá 3.600 assinantes já atualizados, né? E lá a gente publica algum artigo sobre venda, implantação, suporte, pós-venda de software, mas aqui eu só coloquei os artigos relacionados à implantação. Então, artigo sobre carreira e implantação, como conduzir a reunião preparatória. Esse artigo aqui é um artigo que eu conto como é que eu ingressei na carreira de implantador, né? Esse artigo aqui também é sobre a importância do termo de abertura, né, em projetos de sistema, de implantação de sistemas, gestão empresarial, né? Então esse artigo foi publicado até em julho e foi um dos mais visualizados até agora, interessante. Eu achei que esse artigo até nem, né, não ia ter tantos leitores, porque é algo tão, um assunto mais comum, né, termo de abertura do projeto, mas foi um dos mais lidos aí nos últimos 12 meses, né, esse artigo aí. Todos eles estão lá à disposição, são gratuitos, estão à disposição no LinkedIn e quem quiser assinar, pode assinar lá e vai recebendo as atualizações dos artigos. Muito bem. Assistindo essa, vamos falar aqui dessa palestra, assistindo essa palestra, né, as perguntas são no final, vocês podem fazer suas perguntas aí, né, através do chat ou até no microfone, quando a gente vai abrir para perguntas. Aqui, né, para os participantes, a gente, né, gera um certificado aí digital de participação deste evento, e no finalzinho tem um bônus exclusivo aí, e a gente vai mostrar no final aí um bônus. Não é brinde, não é sorteio, tá? Não é sorteio. Quem ficar até o final vai ganhar igual, tá? Então não vai concorrer a nada. É um bônus que todo mundo vai ganhar para quem ficar aí até o final. Aí a gente já passa esse bônus aí, beleza? Muito bem. Então tá. É um evento ao vivo, né? Então aqui no Simpla, vocês podem, né, ir fazendo as perguntas. Enquanto eu vou discorrendo, vocês já podem ir fazendo as perguntas, os comentários no chat, tá? Aí a gente vai ter a pausa aqui no final e a gente vai ler as perguntas, os comentários. Quem quiser fazer a pergunta só no final, aí pode fazer no chat também só no final, ou usar o microfone para isso. Então a gente vai deixar essas perguntas aí para o final. Vamos conduzir aqui, né, uns 40 minutos, 45 minutos, né? E aí a gente abre espaço aí para as perguntas, naquilo que evidentemente eu puder responder dentro do meu dia a dia, dentro da minha vivência, né? Tem coisas que a gente, se eu não souber responder, é evidentemente que a gente anota aí depois da devolutiva, sem nenhum problema também. Então, aqui a gente está tudo aprendendo junto, né? Então a gente faz esse espaço do Software Night para discussão mesmo e poder abrir uma discussão, abrir uma nossa cabeça para outros tópicos, né? E a gente está sempre trazendo alguma coisa diferente aqui, né? Uma característica do Software Night é que a gente não repete palestra, desde o primeiro que a gente fez lá, começou em 2022 a fazer, desde o primeiro a gente não repete palestras, tá? A gente tem diferentes palestras aí dos Software Nights anteriores sobre implantação e a gente não repete tema. Por isso que a gente escolheu um tema para esse aqui um pouquinho ainda diferente dos outros temas tratados nos Software Nights anteriores. Muito bem. Beleza. Métricas de implantação e sistema de gestão empresarial. A gente vive métrica todo dia. Todo mundo é medido, todo mundo tem número, né? A implantação não é diferente. Primeira coisa que eu quero aqui deixar claro, o que é um SGE aqui no nosso entendimento, aqui nos nossos cursos da Market do Brasil, o que é SGE para nós? SGE foi uma sigla que a gente criou aí, ou combinou, né, de todo e qualquer sistema que a gente tem que implantar e que não seja autoimplantável, tá? Que o cliente não consegue implantar sozinho. Então, o sistema de gestão empresarial. Geralmente a gente conhece ERP, mas ERP não é o único. Tem o famoso CRM, né? Aquele sistema que é usado lá pelo pessoal comercial para acompanhar os processos comerciais, as oportunidades, propostas, enfim, funil de vendas e tal. Tem WMS para gestão de armazéns, vocês já ouviram falar. Tem TMS para gestão de transportes, transportadoras ou embarcadores. Né? Tem HCM, né, o Human Capital Management, ou seja, sistemas de gestão de pessoas, não só a folha de pagamento, mas recrutamento, né, cargos, salários, né?
treinamento, medicina e segurança, enfim, né, os sistemas de gestão de pessoas, tem gestão de os EAMs, né, que é os softwares de gestão de ativos, aí entra desde software de patrimônio mais controle de imobilização, que é controle de investimento, construção e tal, e também, ainda dentro do EAM, software de manutenção. Manutenção de frota, manutenção industrial, né, manutenção corretiva, preventiva, preditiva, enfim, é um mundo. Só os softwares aí de manutenção também já dá um mundo enorme, né, de implantações. E vários outros, os BI entra aí dentro também, como SGE, como Sistema de Gestão Empresarial. Então são vários, né? Família de sistemas de gestão empresarial aí, eu sei que eu não falei todos, mas é bastante grande, então é isso, por isso que a gente resolveu colocar, e a gente tem aqui nas nossas palestras, nos nossos cursos, alunos e pessoas que implantam, estão envolvidas com a implantação dos mais diferentes tipos de SGS, tá? Não é só ERP, é vários tipos de SGS, porque a gente chama SGE. Muito bem. Beleza. A primeira coisa que a gente é obrigado a entrar, já que o título é métrica em implantação de sistemas, é a questão, o que é métrica, né? Neste contexto aqui, tá? Então, eu fui pegar, eu não fui no dicionário ou no Google para pegar isso, fui pegar na Bíblia. Qual é a Bíblia de gestão de projeto? Primeira coisa, implantação de sistema é um projeto? Ou projeto, né? A implantação de sistema é um projeto tipicamente, né? Ou seja, é algo inédito que tem início, meio e fim? Sim, ou pelo menos deveria ter fim, né? A implantação deveria ter fim. Mas vamos lá. Classicamente, sim, uma implantação de sistema é um projeto típico, né? E aí, então, eu fui buscar, e eu vou utilizar aqui nesse curso, por isso que eu abri aqui falando, eu vou apresentar alguns termos, alguns conceitos e os próprios indicadores baseados nesse guia aqui, tá? Que é o guia PMBOK. O guia PMBOK está na 7ª edição, né? Editado aí pelo PMI, né? O Project Management Institute, né? Isso é por isso que eu falei a questão mundial. A primeira versão do PMBOK surgiu em 1989, né? Então, muitos anos atrás aí já, né? 44 anos, né? Certo? E a primeira vez que eu tive contato com o PMBOK foi, está aqui em cima da minha mesa, foi com a 4ª edição, que está aqui em cima da mesa impressa, né? Com a 4ª edição do PMBOK. Foi a primeira vez que eu tive contato, assim, na minha carreira, né, de consultor de implantação, na época, 2008. Está aqui na minha mão, inclusive, o PMBOK de 2008, 4ª edição. E, né, de lá para cá mudou bastante coisa. Então, o que a gente vai ver aqui nesse curso, né, perdão, né, manejo da aula de noite, nessa palestra, alguns conceitos já atualizados, com a última versão aí do guia PMBOK, ok? Beleza? Então tá. Então, esse é o primeiro ponto. Então, métrica. Métrica, segundo o próprio guia PMBOK na 7ª edição, é uma coisa muito simples. É a descrição de um atributo do projeto ou do produto que vai ser finalizado. E como medir? O que é o produto? O software implantado. No nosso caso, eu ter um software implantado, né, totalmente implantado, conforme o escopo que foi combinado, né? Implantado, vamos lá, tem implantação, vamos falar como consultores aqui de implantação, tem implantação básica, intermediária e avançada, de acordo com o orçamento, com o número de horas que o cliente contratou. Todo mundo sabe disso. É uma coisa que a gente fala no curso de líderes de implantação, no curso de consultores de implantação. Então, é implantar de acordo com o escopo. Legal. Qual é o escopo? O escopo a gente faz de acordo com a quantidade de horas, fio. Aqui vamos fazer implantação básica, aqui já dá para fazer uma intermediária, aqui já dá para fazer uma mega super avançada, implantando várias, quase que uma quantidade boa de funcionalidades diferenciais. Mas, então, o que é a métrica? A métrica é a gente vai estabelecer um atributo. O que o atributo pode ser? Prazo e custo. Poderia ter qualidade, certo? Nós vamos tratar 2 atributos aqui hoje nessa palestra. Não vou tratar vários atributos, como falei agora no início. Satisfação é um atributo, Moraes? Satisfação é um atributo. A gente poderia medir lá o CSAT, né? Que é o indicador de satisfação, poderíamos medir o NPS, mas nós não vamos entrar nisso aqui nessa palestra de hoje. Tá? Isso é uma palestra lá para CS, para Customer Success, sucesso do cliente, medir satisfação, medir o próprio NPS, ele nos indicaria para outro cliente e tal. Não é um atributo que a gente vai ver aqui. Vou escolher 2 atributos como métrica para hoje. Prazo e custo. Tá? E aí eu já vou explicar por que eu escolhi esses 2. Tá bom?
Tudo bem? Então tá, então essa é a primeira questão de métrica, certo? Muito bem. Joia, aí vamos seguir. Beleza, pessoal, eu estou controlando o tempo aqui, tá? E estou dentro do tempo, tá? Agora eu vou andar um pouquinho, né? Já entrei no assunto, já fiz aqui a introdução, mas eu estou dentro do tempo, tá bom? Então eu estou acompanhando aqui, eu tenho alarme a cada 10 minutos, tá? Para eu não extrapolar o tempo. Então, beleza. Então, tá, Moraes, então vamos tratar de dois atributos? Por que você escolheu custo e prazo? Já vou dizer. Calma, já vou explicar. Nós vamos entrar agora na sequência. Porque, tendo vários atributos, como qualidade, satisfação e tal, por que você escolheu custo e prazo? Nós já vamos entrar agora. Mas então peguei ali do guia, fui beber na fonte, né, a definição de métrica. E do próprio guia, e isso é importante aos que estão chegando agora, o que nós vamos ver a partir de agora é mundial, é internacional. Por isso eu fiz questão de dizer no início. O que eu vou apresentar aqui não são coisas que eu inventei, que eu criei da minha cabecinha, ou criei lá na minha empresa e tal, tal, tal. Não é isso, tá? Aí pode ter coisa até que você está, mas isso aí é muito difícil, isso aí é muito chato, isso é muito... Gente, estou apresentando o mundial do negócio, né? Então, nós até podemos achar, isso não é para mim, eu acho que não. Então, beleza, aí você pega ali o mundial e adapta para você, tudo bem? Então tá, então vamos lá. Peguei do próprio PMBOK, né? Então é o seguinte, existe um planejado, quando eu falo monto um cronograma, eu tenho um planejado. Quando eu estimo uma quantidade de horas para implantar um RP, um CRM, um WMS, um TMS, eu estimo uma quantidade de horas. Vou implantar, sei lá, compras, que nem eu botei ali no meu currículo, eu estava um módulo de compras. Nossa, para implementar esse módulo de compras aqui, o básico, eu vou gastar, chutar aqui, 20 horas para implantar. Legal, beleza. Com 20 horas eu implanto ultra, mega, super power? Não, claro que não, eu vou implantar o básico. Mas o cliente comprou um pouquinho mais de horas. Legal. Como é que eu consigo fazer a implantação um pouquinho melhor? Acho que 28 horas aqui eu já implanto, consigo fazer uma implantação já um pouquinho melhor, intermediária. Legal. Pô, mas a implantação full, mesmo, usando todas as funcionalidades do modo de compras. Cara, eu ia precisar, não 24, mas umas 16 aí, com 40 horas sai uma implantação top, com tudo que tem de funcionalidade à disposição, faria uma implantação top. Beleza, então esse está o teu planejamento. Você planejou uma carga, pois você estimou um esforço, certo? Que é o que a gente vai ver, e aí o esforço a gente orça esse esforço em quantidade de horas vezes o nosso valor hora lá para o cliente, beleza, nós temos um orçamento. E aí, claro que a gente vai montar um cronograma. Aí vai dizer assim, tá, mas essas 20 horas, 28 horas ou 40, em quanto tempo você faz? Depende muito do quanto o cliente quer, quando é que o cliente quer virar o sistema. Ele quer virar em, sei lá, 2 meses. Puxa, 2 meses, nós já estamos em outubro, nossa, novembro, dezembro. Tá, já entendi. Então a gente vai montar um cronograma onde caiba isso. Beleza, então esse aqui é o planejado. Então tem um planejamento, e aí, que é o, né, onde a, a gente vai lá qual é a premissa do cliente, né? Geralmente eles querem para ontem, como já foi comentado agora aí no chat, né? E aí tem a nossa entrega, que é quando a gente implantou. Muito bem. E o que é a métrica? A métrica é a medição desse trabalho. Essa é a ligação entre os dois. Eu planejei, entreguei. Verificar essa medição, que nós vamos ver aqui, chama métrica. Beleza. Então, eu vou estabelecer métrica, tá? Para definir um limite, para me dizer se essa implantação desse sistema está conforme o esperado, ou seja, eu disse que ia fazer em 20 horas e fiz, eu disse que eu ia levar, sei lá, 2 meses para implantar e levei 2 meses, certo? Ou não, tá? Está conforme esperado. Mas o que acontece? O ideal é que eu não terminasse o trajeto para dizer o seguinte: nossa, faltou combustível, nossa, faltou hora, né? O ideal é que, à medida que eu andasse, eu pudesse acompanhar a tendência, presta atenção nessa palavra, positiva ou negativa, sabendo se eu estou longe do desempenho esperado, né? Se eu estou perto, se eu estou longe, né? Ou estou já num ritmo inaceitável, né? Eu já nem andei metade do caminho, gastei 80% das horas, aquela coisa que evidentemente que é pode acontecer, e aí quando a gente entra nessa, realmente a gente errou tudo, né?
Errou tudo, evidentemente, não só nós como consultores, mas o cliente, enfim, tem vários fatores. Muito bem. Ok, então isso aqui, de novo, isso aqui não estou inventando, isso aqui eu fui pegar ali no próprio PMBOK. Beleza. Para que eu vou usar a métrica? A gente já entendeu. Para eu avaliar meu desempenho em relação ao planejado. Ok. Aqui, para eu acompanhar a utilização de recursos, então é quanto eu estou, né, gastando as horas, se eu estou aplicando bem as horas, os trabalhos que já estão terminados, o orçamento gasto e o tempo gasto. Eu vou dar uma ênfase nisso aqui, porque falei que a gente vai pegar dois atributos hoje aqui. Não vou pegar qualidade, satisfação, vou pegar custo e prazo. Né? Beleza. É claro que aí a métrica, né, vai demonstrar responsabilidade, fornecer as informações para o cliente, para todas as partes interessadas. A gente tem os consultores, os usuários-chave, tem patrocinador pelo lado do cliente, tem gestor, nosso líder de projeto, tem um monte, né? Isso aí a gente aqui não é o fórum para a gente tratar disso, a gente vê isso lá no curso de líder de implantação, vê isso no curso de consultor de implantação, aqui não é objeto. Avaliar se as entregas do projeto estão no caminho certo. Veja, não é eu vou fazer medição no fim, que é uma coisa que a gente vê muito por aí, faça a medição no fim, né? Não, é ali, você está olhando, né, para o ponteiro, você está indo no trajeto e vendo se o ponteiro de combustível vai dar para chegar ou não vai dar para chegar. Né? Então, nenhum de nós se vai fazer uma viagem longa, né, sem abastecer. E mesmo quando abastecendo, a gente fica de olho ali para ver se o ponteiro do combustível vai durar combustível até onde a gente pretende chegar. Né? Ou se vai precisar reabastecer no caminho, enfim, né? A gente calcula ali, né, a média de quilômetros por litro, enfim. Então, esse aqui é o importante. Tá? Então, não é só no fim, é avaliar se está no caminho. Tá? Outra coisa é a questão do escopo. Né? Uma das coisas que mais desvia custo e cronograma é mexer no escopo. Já vou mostrar os dados daqui a pouco. Tá? Então, entregar os benefícios planejados. Ontem mesmo eu estava assistindo um outro material junto com de um curso, de um outro curso. Né? Um executivo estava me mostrando um curso que ele está fazendo. Daí ele mostrou lá e o instrutor do curso disse assim, que uma das coisas que atrapalha qualquer planejamento não o planejamento, a execução, a entrega, é a JAC, né? Já que nós estamos fazendo disso, já vamos aproveitar e vamos fazer tal coisa? Eu sempre falo que tem a JAC, né? E ele também, até vou dar risada assim, porque ele fala na JAC e eu também falo na JAC aqui, né? Na JAC ou no JAC, tanto faz, né? Já que, né? Então, aí se isso, ele falou, eu chamo de JAC, a JAC. E ele chamou o Jacques, Jacques em francês. O Jacques. Então pode ser homem também, o Jacques. Vou ficar aprendendo agora, que para mim a Jaque era só a Jaque. Tem o Jacques que é francês também. Então, Jacques, com outra entonação. Já que estamos fazendo isso, a gente poderia aproveitar e já fazer tal coisa. Pronto, já estourou o escopo. Garantia de que as entregas do projeto atendem os critérios de aceitação. Pois é, tem a validação, homologação. Estava hoje conversando com um diretor de fábrica que responde para mim, e ele diz o seguinte, nossa, o cliente tal agora finalmente vai homologar o artefato de software, né, que foi entregue para ele. Eles se atrasaram para homologar. Putz, né, cara, como o cliente judia também, né, demora para homologar e dar o aceite no artefato, seja lá o que for. Artefato pode ser um software que foi desenvolvido, uma customização, né, certo? Uma integração, mas também pode ser uma entrega, né? Putz, homologar o treinamento, homologar que os cadastros estão concluídos, homologar os testes ali daquela implantação, enfim. Agora, às vezes o cliente demora para fazer essas aceitações, esses aceites, para a gente poder terminar a fase. Porque se não tem aceite, gente, como é que você vai dar a fase como concluída? Tá? Beleza, vamos lá. Então, isso aqui eu peguei do PMBOK. Então, nossa ênfase aqui hoje vai ser o que está em negrito no slide aqui 16, tá? Que é acompanhamento da utilização dos recursos, do trabalho concluído, do orçamento gasto, ou seja, acompanhamento de cronograma e acompanhamento do custo. As duas atributos que eu peguei, né, lá da definição do PMBOK métricas são atributos, legal. Escolhi dois, o custo e o prazo. Ok? Muito bem. Por quê? Já vou mostrar, calma. Por que eu escolhi esses dois? Joia. Slide 17. Nos cursos que a gente dá aqui, eu sempre mostro esse item que nós vamos entrar agora, e aos que já assistiram, eu peço um pouquinho de paciência, quem já foi aluno nosso,
pelo seguinte, porque aqui eu até atualizei alguns dados, estou com dados recentes, né, dados de 2023. Por quê? Porque eu quero mostrar, de novo, o que eu estou trazendo aqui não sou eu que estou inventando. E é algo mundial. Não é algo que acontece aqui na minha esquina, no meu bairro, na minha cidade, que acontece aqui na minha região, que acontece no Brasil, que acontece só na América do Sul. Não. Acontece, o que nós vamos ver agora, acontece no mundo inteiro. Ou seja, problema de cronograma, problema de estourar prazo, problema de estourar orçamento. Então tá aqui, ó. Por que as implantações de ESGs ainda extrapolam orçamentos e cronogramas que são realizados, são planejados? Esse é um mistério, tá? E eu acompanho isso não de agora, de muitos anos já. Já há mais de 15 anos eu acompanho pesquisas mundiais que saem todo ano, e eu vou mostrar mais recente aqui para vocês, de por que ainda, a palavra é ainda, atrasa. Por que ainda extrapola orçamento e cronograma? Porque na maioria das implantações hoje, né, ou pelo menos em metade delas, né, de 40% a 50% das implantações vão terminar atrasadas ou estourando orçamento. Já vou mostrar. Presta atenção, acabei de falar isso. Ó. De 40% a 50% de todas as implantações vão estourar o orçamento e vão estourar o cronograma. De cada 10 implantações que começarem hoje no mundo, não é só aqui no meu bairro, na minha cidade, só na minha região ou no Brasil, de cada 10 implantações que começarem hoje no mundo, 4, de 4 a 5 vão atrasar o cronograma e vão estourar o orçamento. Isso é estatístico já, essa estatística existe há 15 anos. Mas por que isso acontece? Vamos lá. Primeiro o seguinte, por que há 15 anos, né? Aqui eu não vou ler essa matéria, tá? Eu sempre falo isso para as pessoas, calma, não vou ler, porque essa matéria saiu há 11 anos atrás. Aí você diz, então essa matéria está atrasada, essa reportagem que está aí está atrasada. Calma, calma, calma. Essa reportagem saiu há 12 anos, 11 anos atrás, em 2012, sobre uma pesquisa feita pela consultoria norte-americana Panorama. Essa consultoria existe até hoje e continua fazendo essa pesquisa até 2023. Ela publica todo ano essa pesquisa. A gente aqui não acompanha, né? As pessoas que não sabem que existe, não acompanham. Mas essa pesquisa aqui existe há muitos anos. Eu acompanho já há 15 anos. Então está dizendo o seguinte, vou pegar o dado lá de 2012 lá atrás e aí vou mostrar o dado de 2023 para comparar. Beleza. Não vou ler a matéria, porque a matéria é lá de 2012, então não é o caso. Mas só coloquei aqui para vocês olharem, olha há quanto tempo esse problema de estouro de cronograma e estouro de orçamento em implantações de sistema vem acontecendo, tá bom? Então tá, aqui tem a reportagem só para vocês saberem que a reportagem existe. E aí, né, eu fiz um resumo dessa reportagem no quadro 20 aqui para vocês. Estou na metade do meu tempo, então nós estamos bem. Beleza? Então, o que acontece? No quadro 20, está bem simplificado aquela matéria. Eu fiz num slide só para facilitar aí a vida de vocês. Motivo dos atrasos dos SGEs. Essa pesquisa ali que foi mostrada, ela foi feita uma pesquisa com 2.000 empresas no mundo todo, inclusive na América Latina e no Brasil, 2.000 empresas, que tinham terminado as suas implantações de sistemas. Empresas clientes terminaram suas implantações de sistemas. 2.000 empresas em 61 países. Essas empresas foram ouvidas durante 6 anos, 2006 a 2012. Ok? E foi perguntado para ela o seguinte, escuta, tua implantação terminou no prazo? E 61%, que é o que está aqui na chamada da matéria, revelou que as implantações atrasaram. 61% das 2.000 disseram atrasou, a implantação atrasou. Me deram uma data de virada do sistema, né, um cronograma, e não foi cumprida a data que foi dada para virar o sistema naquela data. Teve que prorrogar a data. Beleza. Isso, 2.000 empresas. Em 61 países durante 6 anos. As empresas apresentaram 6 grandes motivos. 6, prestem bem atenção. 6 grandes motivos do porquê que aconteceu esses atrasos. As empresas clientes, não os implantadores disseram isso aqui. Isso aqui quem respondeu foram os clientes. Está aqui os 6 grandes motivos. Em primeiro lugar, né, nesse período 2006 a 2012, ficou a mudança do escopo do projeto inicial, ou seja, foi feito um escopo inicial combinado com o cliente e no meio do caminho, cliente e implantadores, né, cliente, né, pede para mudar e implantadores aceitaram. Foi mudado o escopo.
Por causa disso, isso foi responsável por um terço, quase 30%, quase um terço. 29% dos atrasos foi por causa disso. Depois, ali numa sequência, vem em segundo lugar, um negócio chamado problema organizacional. O que é o problema organizacional? Falta de cronograma, ou cronograma não atualizado, falta de cadeia de comando, quem faz o quê, qual é a estrutura do projeto, organograma do projeto, quem são as pessoas, quem responde para quem, falta da matriz de responsabilidade, que usuário faz o quê, quando e como, certo? O que o usuário tem que fazer, quando e como, não é mesmo? Isso, falta de metodologia de implantação. Não ter uma metodologia, aí é o fornecedor não ter uma metodologia de implantação clara, consolidada, testada e aprovada em outras implantações, isso ficou em segundo lugar. Empatado em terceiro, com 17%, limitação de recursos humanos. 3 aspectos. Pouca gente para trabalhar no projeto, poucos usuários, às vezes o número de usuários que foi designado para trabalhar na implantação foi pouco. Então, a limitação de quantidade, limitação de tempo, tinha os usuários, mas eles não tinham disponibilidade de tempo, e limitação do material humano, aí do usuário não ser o melhor usuário. Ou seja, usuários com muito pouco tempo de empresa, usuários que nunca implantaram o sistema, usuário que não conhecia o próprio processo, por estar há pouco tempo na sua empresa. Empatado ali com 17%, dificuldade no cadastramento dos dados, por incrível que pareça. Conseguir os dados para implantar um novo sistema. E não é só a dificuldade de importar os dados de lá para cá. Quem é migrador de sistema sabe que tem essa dificuldade. Mas assim, campo que tem lá não tem no nosso, e campo que tem no nosso não tem lá. Então, coisas que vão ter no nosso, eles nem têm definições. Eles nem têm os cadastros prontos para trazer. Não tem nada, porque são campos novos que tem no nosso, comprar no nosso sistema porque tem coisas a mais. Né? A famosa dificuldade de conciliar esses cadastros, trazer, completar, importar, digitar, verificar, sanear o que está lá no sistema antigo para trazer, enfim, muito bem. Isso, evidentemente, eu estou falando de empresas que estão migrando sistemas, não estou falando de empresas que estão começando do zero, que não tem sistema anterior, aí não é o problema. Nós estou falando de empresas que tinham um sistema anterior e precisava trazer para o novo sistema. Dificuldades técnicas das implantações é a dificuldade normal. A nuvem melhorou muito isso, tá? Que o cliente não precisa mais, então, ter, né, um servidor bom, com um banco de dados de bom nível, sistema operacional atualizado, ou seja, pagar todos esses licenciamentos, né, e tal. Mas continuam as dificuldades técnicas. Ok, o software foi para a nuvem, mas lá no cliente ainda tem a rede, a internet dele é lenta, né, ele tem que ter equipamentos adequados para imprimir etiqueta, para coletor de dados, para balança, enfim, para N coisas, desde a balança de açougue, da balança de padaria, à balança rodoviária para caminhões. Né? Então, tem várias dificuldades técnicas, incompatibilidade aí de softwares com versões que o cliente tem, N coisas. Aqui entra N coisas, não de hardware, de software, de rede e periféricos, inclusive equipamentos periféricos. E, por fim, por incrível que pareça, isso aqui eu sempre fico surpreso, apesar de eu conhecer essa tabela já desde 2012, falta de funcionalidade, e esse é um grande receio do consultor de implantação, nossa, não vai ter as funcionalidades para atender o cliente. O sistema não tem algumas funcionalidades para atender. Pois a falta de funcionalidade foi o que menos pesou nesses atrasos aí, né? Nessas 61% de atraso nessas 2.000 implantações. Foi o que menos pesou. Somente 4% dos atrasos foi porque faltava alguma funcionalidade no SGE. Ele não tinha alguma coisa que teve que ser desenvolvida, customizada, implementada ou integrada. Então, a falta de funcionalidade não foi o fator que mais contribuiu para os atrasos. Tudo bem? Então tá, então beleza. Aí você deve pensando, esses dados são velhos, aí não vale. Sim, é verdade, né? Esses dados estão desatualizados. Por quê? Porque já vou dar o spoiler. Hoje, esses percentuais são muito maiores. Muito maiores. Muito maiores. O percentual hoje, né, desses fatores aqui são muito maiores, ou seja, piorou. Vamos dar uma olhadinha para vocês entenderem. Bom, eu fiz um quadro comparativo aqui. Essa pesquisa era a pesquisa 2012. Eu acompanho ao longo dos anos, eu não teria como, né, ficaria muito extenso aqui, colocar 13, 14, 15, 16, 17, né? Então não fiz isso. Eu coloquei só as últimas 4, a 2020, 21, 22 e 23. Muito bem. Só para ficar claro para vocês que estão ouvindo,
a 23, o ano de 2023 não acabou. Então, a 23, ela saiu no início de 2023 agora, com, evidentemente, os dados do ano anterior. Então, sempre considere aqui o ano anterior, é o ano que está aqui na capa -1. Então, 2020, os dados são das implantações concluídas no mundo em 2019, 2021, as de 2020, 2021, da 2022, 2021 e 2023, do ano 2022, é óbvio, tá? Então, o relatório é do ano, mas os dados são do ano anterior. Mas, para resumir, né, nós tínhamos lá 61% lá em 2012, né, ultrapassando o cronograma. Pô, 8 anos depois, aliás, 7 anos depois, foi 2019, foi 47%. Né? Em 2020, foi 46%. Em 2021, foi 36%. E 2022, ano passado, foi 42%. Foi por isso que eu quis dizer. Se começarem 10 implantações no mundo hoje, tá, 4 vão ultrapassar o cronograma. Por quê? Porque essa é a média dos últimos 4 anos. Vai em torno de 40%. Tá aqui, ó, 47, 46, 36, baixou um pouquinho. E aqui voltou para 42. Então, hoje, de cada 10 implantações que começarem em qualquer lugar do planeta, a probabilidade de atrasar é 40%. Inclusive, as próximas 10 implantações que vocês forem fazer correm esse risco também. Muito bem. E aqui na parte de cima é o estouro de orçamento. Se passou do prazo, tivemos que trabalhar mais horas. Se trabalhar mais horas, além do previsto, porque a gente previu um cronograma, não conseguiu cumprir o cronograma, acabou tendo que passar, né? Prorrogou aquela virada, e aí teve que trabalhar mais. Não, geralmente, quando estoura o cronograma, não se trabalha menos. Ah, não, a gente atrasou, mas sobrou hora. A não ser que tenha paralisado a implantação, congelado a implantação, abortado a virada, sem gastar as horas. Aí parar as horas e, então paramos aqui, abortamos o cronograma, joia, mas não vamos gastar mais horas. Pode ser. Mas o que deu para ver? O estouro de orçamento ficou mais ou menos na mesma casa. Em 2019, 38%, em 2020, 60%, em 2021, 40%, e 2022, ano passado, 47%, estourou as horas. Agora vocês vão entender por que eu vou pegar duas métricas aqui. O orçamento, que é a quantidade de horas que nós estimamos para implantar, as horas, vezes o valor que a gente cobra do cliente, né? E o prazo, o cronograma, que é a data que a gente prometeu virar. Muito bem, tá? Então, resumindo o 21, para a gente poder seguir adiante, agora vocês entendem o que eu falei agora no início. De cada 10 implantações que começar hoje, 40% tem chance de atrasar o cronograma e 50%, quase que 50% vão ter uma probabilidade, um risco. Vou tirar a palavra chance e colocar a palavra risco. Tem o risco de estourar o orçamento. Beleza. Ok. E aqui, para quem quiser, né, os detalhes, tem aqui o gráfico aqui da pesquisa 2023, tá? Tá ali, essa aqui é da última coluna, onde mostra justamente isso, né? os, os estouros aqui de orçamento. Ali deu a soma do orçamento da 47, que se somar 37 com 9,3 exatamente 47. E os motivos, eu gostaria que vocês lembrassem os motivos. Lembra ali que mudança de escopo era 29, problema organizacional 20, limitação de recursos humanos 17, vocês lembram desses percentuais? Pois é. No ano de 2022 foi bem mais, tá? Então, assim, ó, subestimar a equipe, limitação de recursos humanos, aqui tá, quer dizer, esse primeiro item foi 38, lá estava só 17, tá? Por cento dos atrasos, quase que 40% dos atrasos foi limitação de recursos humanos. Escopo inicial foi expandido, ou seja, aumentaram o escopo inicial, que lá em 2012 era 29, agora já está em 34. Questões técnicas, né, que eram responsáveis aqui apenas por 14% dos atrasos, as dificuldades técnicas, foram, né, responsáveis por 33%. Vocês devem estar estranhando dizer o seguinte, mas isso aí ultrapassa 100%. Não, é que eles podiam votar em mais de um motivo, entendeu? Então, quando tem mais de um motivo, é óbvio que vai dar mais de 100% aqui. Questões de dados, né? As dificuldades com o cadastramento de dados, está na casa dos 33%. Né? Tecnologia adicional foi o que precisou durante a pandemia ali, né? Assinar softwares para fazer videoconferência, isso aqui ainda impactou. E a questão organizacional, que era só 20% dos atrasos é por falta de organização.
né? O ano passado foi responsável aí por 29%, faltando organização, beleza? Muito bem. Então tá, isso foi os dados de orçamento, vou seguir adiante para a gente poder ir para outra parte. E nos atrasos, que são 42% na média, os motivos dos atrasos são questões técnicas, por incrível que pareça, os atrasos é diferente. O escopo expandido, 40% dos atrasos é escopo expandido. Restrição de recursos, seja de gente, pessoa, equipamento. Questões organizacionais, de novo, com 35%. E, de novo, a dificuldade dos dados, gente, que era 17%, agora já está em 30%. Tá? Beleza, então é o que a gente está vivendo hoje aí nas dificuldades de implantação. Então, aqueles 6 fatores que mostrei no slide 20 de 11 anos atrás, em 2012, eles continuam muito presentes e eles são, sim, responsáveis pelo estouro de orçamento e também pelos atrasos nos cronogramas. Eles estão bem presentes ainda hoje. Muito bem. Beleza, tá. Então, por que eu escolhi prazo e custo? Por causa disso. Então, vocês mostraram ali que os 2 principais fatores hoje, né, e eles estão ali, eles são provocados por 5, 6 itens. Eu não vou entrar nos 5, 6 itens, vou olhar prazo e custo a partir de agora, beleza? Muito bem. Então tá, vamos de novo no PMBOK, no slide 27 aqui. O que é medido? Tá? As métricas, entrega, mas eu vou focar hoje nesse item aqui, ó, vou mudar para o slide 28, desempenho do baseline. O que é o baseline? O baseline é aquele cronograma inicial, aquele escopo inicial, com aquela carga horária que a gente monta. Ah, aqui dentro do modo de compras, cara, eu vou ensinar cadastramento de fornecedores, cadastro de itens de compra, vou ensinar o cara a fazer cotação com 3 fornecedores, e ele vai enviar, vai aprovar a ordem de compra vencedora e vai mandar, cara, a ordem de compra vencedora por e-mail. Eu nem vou ensinar ele a usar portal, a mandar automatizado por e-mail. Não, ele vai mandar no e-mailzinho. Vou fazer uma implantação bem básica. Cara, quando você monta, né, um escopo, define a carga horária para implantar aquele escopo, seja básico, intermediário ou avançado, e aí você monta um cronograma, trava o escopo, estabelece as horas e aí monta o cronograma de acordo com o tempo de virada que o cliente quer, você cria um negócio chamado baseline, linha de base. Tá? O que a gente vê no dia a dia? Tá? E eu estou falando de empresa grande. Grande. Falo com muitos gestores de projeto, cara, tem GP que não faz o baseline. Ele pega, ele não. Ah, mas como você, o cronograma zero, ele altera. E não salva aquela porcaria ali, cara. Tá, mas cadê teu cronograma baseline? Não sei onde é que eu deixei e tal, ele estava aqui. Ah, mas eu alterei. Como assim tu alterou? Não, eu peguei o original que eu tinha. Não, filho, mas não é assim. Tu salva aí, tu salva a versão 1, versão 2, versão 3. O versão 0 tu não mexe. Para a gente até poder comparar, né? Mexemos no escopo, mexemos no cronograma na versão 1, 2, 3, 4. Cara, mas qual é a versão original mesmo? Qual era a linha de base que a gente estabeleceu? Este escopo aqui. Como é que eu vou saber aquelas variações que a gente vê? Variação do escopo inicial, variação do cronograma, enfim. Então eu tenho que ter um negócio chamado linha de base, que é básico, né? É o teu. Você monta ali, faz lá a estrutura analítica do projeto, pega módulo a módulo, agora estou falando de implantação de sistema, diz dentro daquele módulo quais as funcionalidades que você vai implantar, as que você não vai implantar, você já deixa de lado, essas que não serão implantadas, beleza, e para aquelas que são implantadas, você distribui lá, distribui as horas, né? Ele diz, isso aqui eu vou custar 30 minutos, isso aqui eu vou custar 30 minutos, isso aqui eu vou custar 45 minutos, 45, opa, 30 mais 30 já deu 1 hora, 45 mais 45 já deu 1 hora e meia, que já tem 2 horas e meia. Beleza. E aí vai indo, tá pronto, terminei aqui, tá, né, o escopo, né, o esforço estimado, que são as horas. E aí, beleza, tá. Em quanto tempo eu faço isso no cronograma? Isso aqui eu vou levar 2 semanas. Beleza, entre treinamento, cadastro, teste, aceitei aqui, pum, libera para o usuário. Ele dá o aceite, 2 semanas, vai. Levando mais em consideração a limitação de agenda do usuário do que a nossa, né? Fechou. Aí isso aqui eu tenho que congelar, cara. Esse aqui é o meu baseline, certo? Mas mudanças acontecem. Claro que mudanças acontecem, mas o baseline é o baseline. Aí eu pego, tiro uma cópia dele e vou criar a versão 1, 2, 3, 4, 2 ajustes que vão ter para poder comparar o baseline. Então, isso eu falei que é aqui básico. Moraes, isso é básico demais. Eu sei, meus queridos e queridas, eu sei. Mas eu coloquei esse tema aqui porque lá no dia a dia, falando com GPs experientes,
e tendo sistema para botar o baseline. Não é que o povo não bota o baseline, cara? Ou não preserva o baseline, digamos assim, tá? Primeira coisa. Então, aí o que eu vou aqui no 29? Vamos lá, para a gente ir para a nossa reta final. Linha de base, cara, para controlar o tal da linha de base, ou seja, tua base, você controla duas coisas básicas. Duas. Custo e cronograma. O que é o custo, Moraes? De novo, você pegou o módulo, abriu o módulo, eu dei o exemplo do compras, que é o módulo que eu implantei 1 milhão de vezes, né? Então, beleza. Então aí você diz, tá, eu vou implantar isso. Fiz o levantamento, esse aqui ele não usa, não tem necessidade, isso aqui, né, é muito avançado para eles e tal. Vocês sabem como é que é a implantação do sistema. Básico, intermediário e avançado. Não é avançado. Então, beleza. Aí, isso aqui eu não vou implementar, não tem necessidade. Pego as horas, vou, né? Área a área, programa a programa, cadastro a cadastro, tela a tela, movimento a movimento, consulta a consulta, relatório a relatório, verifico o que eu vou implementar. Faço a estrutura, a famosa EAP, né? Ou lá no inglês WBS, ou EAP, Estrutura Analítica do Projeto, pegando aqui a implementação de um módulo. Eu faço isso, estabeleço a carga horária. Então, são X horas. Pô, gente, como é que o custo aparece? A tua estimativa de horas vezes o valor hora que a gente cobra do cliente. É óbvio. Tá aí o custo para o cliente. Custo aqui não é o nosso custo. Cuidado. Não é o nosso custo nosso para a nossa empresa. Não, aqui é o custo para o cliente. Custo aqui para ele. Para ele, né? Vezes o valor hora que é cobrado do nosso cliente ou nós estamos fazendo implantação. Custo para eles, não o nosso custo. É o nosso preço pelo qual nós somos vendidos. Custo para ele, é o nosso preço de venda, nosso valor hora que nós somos vendidos no mercado, não o que a gente custa para a nossa empresa. Beleza, então essa é a primeira coisa, é o custo. Né? Por quê? Porque ele comprou um sistema, disse, a implantação é tanto, custa tanto para implantar. Beleza, está ali o custo. Joia. E aí tem o cronograma. O cronograma é óbvio que eu vou montar, né, com base nisso. Peguei isso aqui, para fazer essa implantação básica, é 2 semanas. Se fosse uma implantação avançada, que ao invés de ser, como deu o exemplo aqui, 20 horas, vai ser 40, o dobro de horas, aí não é 2 semanas, aí, cara, é 3, eu preciso de 4 semanas. Eu preciso do dobro. Ao invés de 2 semanas, eu preciso de 4. É o dobro do esforço, é o dobro do prazo de cronograma, serão as 4 semanas para fazer uma implantação avançada. Fechou? Isso aí eu tenho certeza que todos vocês entendem bem esses dois conceitos aí. Agora eu vou entrar na questão dos indicadores. Tudo que nós estamos vendo aqui, tá? Fique bem claro, estou aqui já no 30, é PMBOK puro. Não estou inventando nada. Slide 12. Tudo que eu estou mostrando aqui, tudo, sem tirar, impor, é PMBOK. Tá? Com exceção das estatísticas ali da Panorama, né? Da pesquisa da Panorama, mas tudo que eu estou vendo aqui, eu fui na fonte do PMBOK e peguei de lá. Então você diz, mas esse indicador aqui é meio chato, não tá, cara? Então não adota. Mas esse aqui tá errado. Faz uma cartinha lá, uma cartinha. Faz um e-mail lá para o PMI e diz, isso aqui tá errado, vocês não sabem nada. Beleza? Troca isso aqui que vocês estão fazendo errado. Beleza, então tá. Então, o que eles colocam, né? Ali lá na Bíblia, desempenho de linha de base. As duas coisas que mais controla, segundo o PMBOK, que a gente deveria estar controlando, é o custo e o cronograma. Beleza, então vamos ver o que eles querem dizer com isso. Vamos lá. Data de início e término. Legal. Data de início e término. Tem uma data que vai começar planejada e uma data planejada que vai terminar. Todo mundo sabe disso. A gente bota lá no Project ou qualquer sistema que é de cronograma, a gente bota lá. Beleza. Então, essas são as datas de início e fim planejada e tem as datas de início e fim reais. Beleza? Já começa aí. Então, a gente vai ver alguns indicadores que se baseiam nisso, tá? O que você previu que ia começar e terminar pode ser um módulo, tá? Eu não estou nem falando do projeto, eu vou continuar com o exemplo do módulo aqui, para não dar um nó na cabeça de ninguém. Módulo. Eu tinha que fazer meu módulo, né, em 2 semanas. Eu acho que nós estamos na semana 41 do ano, né? O ano tem 52 semanas. Se eu não me engano, estamos na semana 41 ou 42. Então, digamos que eu tinha que fazer 2 semanas, da semana 41 até a 43. Beleza, é isso, tá? Então tá aqui, data de início, data de término. Beleza, joia. Isso é a data. Próximo é o esforço. Opa, que eu falei aqui das horas. Então eu peguei, olhei lá,
para implantar esse modo de construção de implantação básica, 20 horinhas. Legal, 20 horinhas que eu vou ensinar, dar um treinamento para o usuário, ensinar a cadastrar, aí eu vou parametrizar, aí nós vamos já começar a fazer algumas movimentações, alguns testes, para ele pegando jeito, já depois já está treinado, já conhece o produto, vai mexendo, vai reproduzir situações do dia a dia, vai pegar movimentos que ela ou ele fazem e já vamos testar. Aí daqui a pouco, fazemos testes finais, fazemos um teste integrado para ver se está integrando com os módulos, com outros módulos, enfim, está pronto, em linhas gerais, tá? Muito em linhas gerais. Então, para fazer tudo isso junto com o usuário ou com a usuária, eu pego e fiz aquele esforço. Que eu botei lá, 20 horas para básico, 28 para uma implantação intermediária, ou 40 para uma implantação avançada, no mesmo módulo. Então, esforço e duração. Então, é o esforço, tá? E duração real em comparação com o esforço e duração planejado. Fiz em 20 horas? Putz, cara, não deu para fazer em 20 horas. O usuário estava meio devagar e tal, demorou para pegar como é que funciona. Tive que repetir o treinamento. Você sabe como é que é. O usuário saiu no meio do caminho, aí é inferno, né? E aí, beleza, gastei 2 horas a mais. Beleza. Variação de quanto? Se eu tinha 20 horas orçadas, fiz em 22, deu uma variação de 10%. Né? De esforço. De esforço. Talvez o cronograma tenha sido um pouquinho mais. Talvez até consiga ficar dentro do cronograma. Beleza. Então, o cronograma eu fico dentro, então eu cumpri o item cronograma, mas custo eu não fiquei dentro. Percebe? Eu consegui fazer em 15 dias, em 2 semanas, 15 dias. Fiquei dentro do item cronograma, mas não consegui ficar dentro do item custo, tá? Porque eu falei que eu ia gastar 20 horas e não consegui gastar só 20, gastei 10% a mais. Pegaram? Beleza. Joia. Variação de prazo. Calma, vai ter um gráfico bem que eu vou tentar explicar aqui, trouxe fórmula, exemplo para explicar. Variação de prazo é o quê? Gente, é a variação do prazo que você disse que ia fazer em relação ao prazo que você fez. Certo? Simples. Variação de prazo. Vou mostrar isso graficamente. Tudo bem? Fiquem tranquilos. Variação de prazo é isso. Tá? Então, esse é o primeiro indicador que surge aqui para nós. O tal do VPR. Beleza? Não se assuste. Isso aí é o variação de prazo. Beleza? Tá? Ele vai aparecer já, eu tenho aqui os detalhes dele, a sigla dele em português e em inglês, vai aparecer aqui direitinho, como está lá no PMBOK, tá bom? Só que que vocês estão vendo no slide 31 é PMBOK puro, não se assusta. Eu só estou trazendo esse tema para a gente começar a trazer isso para os cursos, para as discussões e tal, já que foi pedido por um aluno. Né? A gente vive isso no dia a dia, tem sistema lá que aponta isso tal, né? Mas as pessoas não sabem por que tem que ter esse troço aqui. Beleza. O IDP, Índice de Desempenho de Prazo, já vou mostrar graficamente, calma, tá? E a taxa de conclusão das funcionalidades. Então, o IDP vai ser uma medida. A gente já vai mostrar o IDP no gráfico e já vou explicar ali quando o IDP for maior, quando o IDP for menor, quando é que eu estou bem com o de IDP, quando é que eu estou mal. Calma, tá? Taxa de conclusão. Isso aqui é importante. Lembra que eu sempre digo assim, eu digo que eu aprendi, né, em gestão de projetos de implantação de sistema, que quando a gente fala um número redondo é número de mentiroso, né? Então, assim, tá, quantos por cento está implantado lá o teu módulo? Tá uns 60%. Quando o cara fala 60% é chute. Né? Quando ele diz está 58,3%, é porque ele está medindo de verdade, ele ou ela, né? Então está medindo. Geralmente número redondo é número chute. Mentiroso eu expressei mal. É chutado, vai. Não, é aproximado. Não, é chutado, você não sabe. Né? Se falou que é 58,3, é 58,3. E esses dias eu estava conversando com o executivo e ele foi muito interessante, porque ele mandou levantar uma implantação que o pessoal disse que já estava concluída. Olha só, isso é as coisas que a gente acha impressionante. Não, está terminada, concluída. Uma parte de uma implantação, diz assim, um módulo. E ele foi checar e estava em 38%, gente. 38%. E o pessoal dizendo, tá concluída, tá? 38%. Meu executivo dava pulo, né? Porra, como assim, cara? Os caras disseram que estavam concluídos. Fui checar lá no apontamento pelo sistema, que é isso aqui que a gente está vendo. Fui olhar na métrica, não fui perguntar por ninguém. Fui olhar pela taxa de conclusão das funcionalidades que realmente o cara lançou lá e tal. Né? Avaliei o progresso pelos números e lá não tinha
100% coisa nenhuma te dá 38. Então, essas coisas que a gente precisa ver. Beleza, o que mais que tem aqui no PMBOK, tá, pessoal? De novo, slide 33, já estamos indo para o fim. PMBOK puro. Isso aqui a gente precisa estudar mais. Custo real comparado com o custo planejado. Variação do custo. Já vou mostrar em gráfico. Agora ele fala assim, ó, né? Ó, figura 2,24. Já vou mostrar essa figura 2,24. E aqui no variação de custo também, ó, a figura 2,24 mostra um gráfico de valor agregado ilustrando a variação de custo. Calma. E por fim o IDC, o índice de desempenho de custo. Então eu tenho um índice de desempenho de prazo, um IDP, e um índice de desempenho de custo, IDC. Pronto. Só isso que nós temos que lembrar dessa nossa palestra de hoje. Eu tenho variação de prazo, VPR, eu tenho o índice de desempenho de prazo, um IDP, eu tenho variação de custo, VC, e eu tenho índice de desempenho de custo, IDC. 4. Devagarinho, tá? Estou no 31. Então, 4 indicadores básicos. Variação de prazo, VPR, índice de desempenho de prazo, IDP. Então, cronograma. Aqui eu estou preocupado com o cronograma. Depois, custo, que é as horas orçadas, eu fiquei dentro das horas. Eu tenho variação de custo, um VC, e eu tenho índice de custo, um IDC. Tudo isso aqui, para deixar mais uma vez claro, de onde você pegou esses benditos indicadores que você está inventando. Não estou inventando nada. Isso aqui é PMBOK, é internacional, é mundial. Se vocês forem lá nos Estados Unidos assim, se vocês forem lá na Europa assim, se forem lá na Ásia assim, se vocês forem aqui nessa aula de hoje, ó, na nossa palestra de hoje, é assim. Tá bom? Não tem que inventar nada. É PMBOK puro. Tanto que eu mostrei aqui, né, no início aqui da nossa palestra, 12 aqui. Peguei daqui. Tudo bem? Peguei aqui do slide 12. Peguei exatamente daqui. Legal. Joia. Ih, agora ferrou. Esse aí é o gráfico 2,24. Calma. Eu também, assim, a primeira vez que eu vi o gráfico, porque eu já tinha visto esse gráfico em outros lugares, em sistema e tal, em software. Beleza. Eu disse, putz, cara, tá com as siglas diferentes de onde eu tenho. Porque onde eu tenho as siglas em inglês. Agora vocês já vão entender. Quando eu vi aqui no PMBOK traduzido, no slide 34 está traduzido, está em português. As siglas estão em português, inclusive, tá? As legendas estão em português. Eu peguei o PMBOK já em português. Só que aí, quando eu fui aqui no 35, nos meus alfarrábios, aqui nos meus materiais de estudo, sistema que eu uso e tal, cara, as siglas estão tudo em inglês, tá? SV, V, PV, SV e tal. Então, por isso que eu botei as duas aqui nos slides seguintes, VC, VA, CR. Para mim, todo o material que eu estudo no meu dia a dia, tá? As siglas estão em inglês. E aí, quando eu peguei aqui o material PMBOK, né, do PMBOK em português, para facilitar aí a vida de vocês, né? Peguei lá o 7ª edição já em português. Cara, o gráfico aqui tá com as siglas tudo em português. Aí pode dar um nó. Então, vamos explicar isso aqui devagarinho, com a legenda aqui em inglês e em português no slide 35. Beleza. Aqui é o seguinte, o que eu tenho? Vamos pegar ali o VC, né, que é o valor agregado, menos o CR, que é o custo real. É o primeiro aqui, ó, o VC está aqui, ó, VC. O valor agregado, esse azulzinho, menos o custo real, o laranjinha. Tá? Beleza? Esse é o variação de custo. Tá mais fácil, né? Tá mais visual. O variação de custo está aqui no slide 36. Gente, tá aqui, ó. Tá? O que é um VC? É o Cost Variance, né? Que é CV, que eu conhecia como CV, né? Para mim, aqui nos meus anotações, está como CV. Então, é a quantidade de déficit ou excedente orçamentário em determinado momento. A variação de custo é isso. Então, o que é o valor agregado? O valor agregado é o trabalho executado em termos de orçamento autorizado para o trabalho. Lembra ali? Eu falei que eu ia fazer em 20 horas, fiz em 22, cara. Cumpri o prazo de 2 semanas, mas eu não consegui fazer em 20, porque, sei lá, não importa. Fiz em 22, eu tive uma variação, eu gastei horas a mais. Tá? Então, beleza, minha variação de custo. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o valor agregado, já vamos terminando aqui. Ó, meu variação de custo é o meu valor agregado, esse aqui azulzinho, tá? Menos o custo real. Você está vendo que o meu valor agregado, por exemplo, né, está aqui, certo? Então, foi isso aqui que eu entreguei. Só que eu gastei isso aqui. Beleza. O que isso significa o VC no slide 36? É simples. Você vai ter o seguinte, o VC, né, aquele VC ali, se ele for positivo, o custo do projeto está menor.
Ou seja, o valor agregado menos o custo real fica positivo. Se ele for negativo, tá? O VA for, né? Se ele for negativo, tá? Ou seja, o VA menos o custo, tá? Ficar negativo, o custo do projeto está maior que o previsto. E ali está negativo, tá? Esse aqui está negativo. Ok? Certo? Esse VA está aqui, menos o CR, tá? Se aqui for 4 menos 7, quanto é 4 menos 7? Menos 3. Certo? Então, vai ficar negativo. Ó, tá na escala 4. Esse azulzinho aqui é escala 4. Vamos que aqui seja 4. Qualquer número hipotético. 4. Aqui o VC, ó. Olha a distância do VC. Aqui é 4. Aqui é 7. Quanto é 4? Tá? O VA azul menos CR 7. 4 menos 7 é menos 3, filho. Então, o que eu tenho aqui? Se for negativo, o custo do projeto está maior do que previsto. Aqui, ó, é visual. Quem conhece isso aqui sabe, não precisa nem fazer isso, nem legendar. Dá para ver que está. Acho beleza, mas a gente aqui tá. Eu fiz um material legendado para vocês poderem estudar. Depois a gente vai mandar esse material aí para vocês, beleza? Então, tá aqui. Então, isso é um indicador mundial, certo? Beleza, ok. Vamos ver o joia. Esse aqui foi, o VC foi, beleza? Então, o VC está aqui, ó, variação do custo, no 36, foi embora, tem o valor agregado, menos o custo real. Está aqui, os dois, né, um pelo outro, pá, né? Se como é negativo ali, o custo do projeto já está maior do que previsto. Isso dá para medir a qualquer momento, tá? Beleza. Então, vimos a questão do custo. Falou que são duas variáveis, né, Mara? Isso. Agora já estamos indo para o fim? Já estamos indo para o fim. Beleza. Joia. Agora vamos ver ali o VPR, que é o prazo. Ah, o prazo. Variação de prazo. Que, né, é o Schedule Variance, que é o SV para nós aqui, né, nos meus estudos aqui, nas anotações são o SV. Cara, mesma coisa. É o VA, né, e o VP. Beleza. Então tá. Como é que é a fórmula mesmo? O VA menos o VP. Este VA azulzinho, ok? Menos esse VP roxo aqui, né? Roxo, lilás, o pessoal, né, chama de diferentes maneiras. Ok? O azulzinho menos esse que está aqui. Então, o valor agregado menos o valor planejado. Facinho, gente. VPR é facinho. Conta de aritmética, né, pessoal? Não tem nem potenciação aqui, nada. Né? É continha de menos e de divisão, só. Muito simples. O que atrapalha um pouco é as siglas, né? Eu me atrapalhei realmente aqui, tá, para montar esse material, porque, puta, tá em português, cara, e esse troço para mim, na minha cabeça, é com outra sigla. Legal, mas tudo bem, a gente está aqui, todo mundo tem que se adaptar, né? Então, joia. Então, o VPR, que é a variação de prazo, é o VA menos o VP. Aí vai dizer o que aqui? Cara, se for positivo, o projeto está sendo antecipado. E se for negativo, o projeto está atrasado. O que vai dar aqui? O VA azulzinho, digamos que seja 4. O lilás, digamos que seja 5,5. 4 menos 5,5, menos 1,5. Certo? O VPR, que é o azul, é o VA. O VA que está aqui, ó, 4. Ainda está no 4, né? E aqui é 5,5. Cara, 4 menos 5,5 é menos 1,5. É menos 1,5. Aí, o que está escrito na legenda? Se for negativo, bicho, o projeto está atrasado. Simples, né? Então, este projeto representado aqui, essa variação de VPR e essa variação de VC, o projeto não só está atrasado, como também lá na variação de custo, ele está com o custo do projeto maior que o previsto, filho, neste momento. Neste momento. Simples, né? Cara, quando a gente olha esse gráfico, que dá um medo, né? Mas depois que a gente se acostuma com a ideia, é simplesinho. Beleza? Continha de menos. Joia. Né? E aí botei ali as legendas para vocês aqui, saber quando é positivo, né, tá antecipado. Quando está negativo, está atrasado. Isso na variação de prazo. E na variação de custo, quando é positivo, está menor que previsto, quando está negativo, está maior que previsto o custo. Beleza. E o que mais? Tinha o IDP, não tinha? Tinha o IDP e o IDC, que é divisão, que é só dividir um pelo outro. Então aqui o IDC divide o azulzinho, né, pelo custo. Aqui, ó, as mesmas variáveis. Pessoal, pelo amor de Deus, as mesmas variáveis, não se assustem. Vai dividir o VA, que é esse azulzinho aqui, né? Dividir esse aqui, que é o VA, pelo CR, pelo custo lá. Beleza? Como se fosse 4 dividido por 7, cara.
Deu 0,57. Legal. Então, o que é o IDP, né? O VA. Não, o IDC aqui, o VA pelo CR. Então, vamos fazer esse aqui primeiro. O que vai dar? Aqui. Cara, deu 0,57 nesse exemplo. Menor que 1. O projeto está gastando mais do que previsto. Tá sim, porque as curvas anteriores comprovaram. Igual a 1. O projeto está exatamente no custo previsto. Maior que 1. O projeto está custando abaixo do orçado. Maravilha. Beleza, e para finalizar, e o nosso IDP? Aqui é o azulzinho, o VA, dividido pelo VP, que é o roxo, o lilás. Fácil, gente, é sempre as mesmas variáveis. Assusta olhar gráfico, né? Porque quem não gosta de gráfico, não gosta de matemática, é uma droga. Mas vai pela formulazinha aqui e olha aqui, fica fácil de ver. Então o IDP é o azulzinho, o VA, dividido pelo VP, que é o lilás aqui. Beleza, quanto é que eu falei que era? Que era 4 dividido por 5,5, não é mesmo? Joia, deu menos que 1. Deu 0,73. E o IDP é o seguinte, ó. Se for menor que 1, está atrasado. Confirmou mais uma vez. A gente já viu que está atrasado com os outros, com variação de prazo. Nós já vimos que está atrasado. Se for igual a 1, está exatamente no prazo previsto. E se for maior que 1, fio, está adiantadinho. Beleza? Fácil, né? Espero que eu não tenha aí confundido a cabeça de vocês. Mas é simplesinho, cara. Assim, a Maria vai mandar esse material aí para quem fez o check-in, tá? Não tem mistério. Ah, Moraes do céu, de onde é que você tirou isso? Cara, mundial. Peguei isso aqui do Guia PMBOK Mundial, cara. Tô inventando nada, 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 nada. Peguei de lá os 4 indicadorzinhos. Variação, né, de prazo, VPR, o IDP, índice de desempenho de prazo, o variação de custo, VC, e, né, e o índice de desempenho de custo, IDC. Só! E um gráfico aqui que eu peguei do PMBOK, esse gráfico está lá no PMBOK, tá? E colei aqui. Fechou. E fiz aqui. A única coisa que não tinha no PMBOK era essas legendas. Quando é negativo, quando é positivo, isso aqui eu fiz para vocês. Tá bom? Beleza? Fechou. Tudo bem, pessoal? Joia? Então tá. Obrigado aí, o André colocou o PMBOK aí já em português para todo. Obrigado, André. Pô, bacana, cara. Isso aí. Certo? Versão em português para quem quiser baixar. O André tá fazendo a gentileza aí. E esse material que eu peguei de lá. Então, pessoal, o que a gente precisa começar a estudar? E aí a Marileia está nos ouvindo? Marileia, você conseguiu pegar todo mundo que deu o check-in, não foi? Sim, Marcos. Tá. Para todos que deram o check-in, você vai mandar essa palestra aqui, que é o resumo, né, do que a gente fez. Vai mandar para todo mundo, tá, pessoal? Essa palestra aqui, tá bom? Fiquem tranquilos, tá bom? Não, você já fez o check-in, Fernanda. Você já está na sala, você é automático, tá? Desculpa, eu falei para a Marileia, ele fez o check-in, você já entrar, né? Quem já entrou na sala é o check-in automático, tá? Aí ele já dá presença automática, sabe que vocês estão aqui, não tem problema nenhum. Por isso que eu falei para ela check-in, porque já foi feito. Muito bem, então tá. E para finalizar, pessoal, o seguinte, falei aqui que vocês iam ganhar um bônus, né? E o bônus é o seguinte, para quem assistiu até o final, vocês vão ter um bônus que é o seguinte, vamos ter um treinamento de consultores de implantação de sistema, vai ser no dia 21 de novembro, tá? Falta bastante tempo, né? Tem mais de um mês aí, né? Lá em 21 de novembro tem a próxima turma. Então, qual é o bônus aí que vocês estão levando aí para vocês e suas empresas? Ou talvez até individual, tá? Ah, mas eu posso pegar e convidar 2 amigos aí? Vale? Vale, vale. Assim, ó, para cada 2 inscrições que você fizer, você consegue uma vaga grátis nesse curso, tá bom? Ah, mas lá na empresa não vão me ajudar. Cara, convida 2 amigos teus, outro colega teu que já trabalha contigo, está lá na empresa implantando. Convida 2 camaradas teu aí, tá? E aí, 2 inscrições, ganha uma grátis aí, beleza? Vocês podem arrumar 2 caras, 2 pagantes e ficar com vocês de graça, como vocês quiserem, tá bom? Certo? Então, tá aqui, ó, o preço unitário desse curso para uma pessoa sozinha não é inacessível, tá? Até porque dá para parcelar. Uma vaga isolada, que aí, né, não, aí não tem o bônus, é 349, tá? Mas aí tem as escalas ali para 2 vagas a mais e tal. Então, para uma pessoa isolada é 349, esse curso é um curso de 12 horas, tá? Lá em novembro, tá bom? Então ali dá para parcelar no cartão e tal, fica bem suave aqui, tá bem? Tranquilo. Então isso aqui não é sorteio, tá? Ah, mas vocês vão receber esse material aqui. Vai dar tempo de pensar, tá lá em novembro. Puta, eu vou querer fazer. Como é que eu faço para ganhar esse bônus? Aí vocês vão mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp. Vou dizer, cara, eu assisti a palestra,
A gente sabe que você assistiu, tem o seu nome, tem o seu check-in aqui, a gente sabe quem entrou, quem não entrou, certo? E aí ela vai mandar um código, né? Um código, um cupom, um código, e aí você consegue fazer 2 inscrições e ganhar uma sem nenhum problema, tá bom? Não é sorteio, vocês já têm isso na mão aí para esse curso aí de novembro, beleza? E é isso, pessoal. Abrindo agora para perguntas, aí, quem quiser alguma pergunta ou comentário, procurei fazer o meu possível hoje aí, tá, pessoal? Né? De pesquisar esse material para apresentar aí para vocês como é que isso funciona aí no dia a dia, né? Então, bem simplesinho, peguei lá no PMBOK, peguei 4 indicadores, trouxe aí para vocês, e é coisa que vocês mesmos já podem ir na fonte lá, já posso até dizer a página, para quem botou o PMBOK, é a página 150, esse tópico que a gente estava tratando é página 150, tá ok? Assim, já vou colocar o WhatsApp novamente, perdão. Marilei, coloca o WhatsApp no chat aí, faz favor, de novo também, por gentileza. Tá, Marilei, tá me ouvindo? Acabei de colocar, Marcos. Obrigado, tá? Coloca o WhatsApp aí no chat, beleza. E aí vocês, lá no PMBOK, esse tópico que a gente tratou na aula, mania da aula, né? Nessa palestra de hoje, é na página 150, tá? E tem lá 2.7. Então ali a gente vem os indicadores, vem vindo, eu escolhi esses 4, né? Tem outros, mas esses 4 são básicos. Variação de prazo, certo? O índice de desempenho de prazo, certo? O variação de custo, né? E o índice de desempenho de custo, certo? Com esses aí, você consegue começar a entender esse assunto. Ah, mas como é que eu faço para calcular isso no meu cronograma? Bom, aí, cara, aí tem sistema, tem planilha, tem várias coisas, formas de fazer. A primeira coisa é entender o conceito, né? E isso pode ser apontado a cada lançamento. Cara, terminei uma atividade, lancei quantas horas eu fiz, junto às horas de todo mundo que está fazendo, ele vai montando esses indicadores aí. Isso é o mais importante, a gente ter a cultura. E não precisa terminar a implantação para apontar. Isso também é o mais importante. Tanto que eu consigo ver se eu estou no desvio, não estou no desvio, e assim por diante, tá bom? Pessoal, mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Deixa eu ver aqui no chat como é que ficou de perguntas. Beleza, pessoal. Era isso. Essa era a ideia, né, de colocar aí para vocês. Deixa eu só vendo aqui. Joia. O Fábio, né, um levantamento de requisitos errados pode ferrar todo o projeto, correto? Correto, Fábio. Vendo agora as questões que vocês comentaram aqui. Sim, Fábio. Tá? A gente estava conversando hoje com um colega da área de CMMI, né, daquela certificação de maturidade de desenvolvimento de software, e no CMMI, a primeiro tópico do CMMI que a gente leva para as equipes, tanto de desenvolvimento sob encomenda, como de desenvolvimento de produto, empresa que faz software, SGE, é requisitos, cara. Requisitos, sim. Requisitos é assim, o primeiro item. Vamos trabalhar CMMI? Vamos. Como é que é o teu levantamento de requisitos? Né? A gente levantar melhor o requisito. Né? Isso para desenvolvimento de uma customização, por exemplo. Tá? A gente quer lá, no caso, para produto, a gente quer melhorar os requisitos para implementar coisas no sistema, que o sistema já está construído, né? Vocês implantam o SGS, o sistema já está pronto. Mas quando precisa implementar uma nova funcionalidade, quando precisa desenvolver uma customização, cara, se não fizer um bom levantamento de requisitos, vai sair errado a customização. Então, esse ponto que você levantou é fundamental. Então, requisito é uma disciplina que a gente precisa estudar mais. Aí, ainda o Fábio, né, ele fez outro comentário. Eu mesmo estou em um projeto travado, pois os dados que estou consumindo não estão seguros. Isso. Aí tem um negócio, Fábio, chamado cultura de apontamento. A gente fala isso para os cursos de consultores. O consultor precisa entender que ele precisa manter os apontamentos atualizados. Nós temos esse problema, a gente tem 700 pessoas, cara. Essa luta é diária. Ah, eu vou fazer um apontamento no final do mês. Gente, eu preciso acompanhar o cronograma toda semana. Não adianta você. Ah, mas dia 29 eu faço. Cara, dia 29 passou um mês. E agosto que não acabava, né? 29 em agosto são 5 semanas, né? Agosto tem 5 semanas, todos os outros meses tem 4. Cara, eu preciso que você aponte semanalmente o que você fez lá no cliente. E não adianta escrever assim, trabalhei das 8 às 8, como é que é? Implantação do contas a pagar. Cara, não é isso. Não adianta apontar que trabalhou 8 horas em implantação do contas a pagar. O que você fez no contas a pagar? Foi treinamento? Foi cadastro? Foi parametrização? Lançamentos, movimentações, simulações, relatórios, toda a parte das coisas. O que você desenvolveu? Qual é esse trabalho que você fez ali naquela EAP que você falou que ia fazer?
Quais são as atividades que você baixou ali, cara? Você gastou 30 minutos aqui, 1 hora aqui, 45 aqui. O que você fez? Quais as atividades, né, enumeradas que você fez? Você baixou, não adianta dizer a implantação do compras. Então é outra coisa que pega, tá? Isso é entre nós todos, tá? Eu também, né? Todos nós consultores temos que ter essa disciplina. E por fim, o Victor colocou mais uma questão aqui, né? Respondendo as questões que vocês colocaram, que é alterações dos corpos geram atraso de implantação. Sim. Mas muitas vezes no meio do projeto a gente vê necessidade de alteração em algo para adequar a realidade dele. Concordo. De que forma podemos contornar isso? A gente vê isso lá no curso de líder e de consultor. O que acontece? O cliente, quando você fala, é o patrocinador. A única pessoa que tem poder para mudar um escopo é o patrocinador. Quem é patrocinador é a pessoa que está bancando o projeto. Geralmente é o dono da empresa cliente, né? Alguém lá que aprovou o projeto. Essa pessoa tem poder de orçamento. Essa pessoa com poder de orçamento, Victor, o que ela vai fazer? A gente fala 3 coisas para ela. É para manter o prazo? A data da virada é a mesma? Sim, a data da virada é a mesma, mas eu quero mais isso. Tá bom, quantas horas você vai botar a mais? Não, eu não tenho mais dinheiro. Quero que vocês ponham do bolso de vocês. Cara, não vai lá, a gente não tem margem para isso. Né? Então, daquilo que você já nos pediu, o que você pode tirar? Então, tem 2 opções. Você vai me dar mais prazo? Não, o prazo são 3 coisas que ele pode nos dar: mais prazo, mais horas, ou não vai nos dar mais prazo e não vai nos dar mais horas. Qual é o segredo? Para todos, além do Victor, chega no patrocinador o seguinte: você está trazendo uma necessidade a mais, uma necessidade, como foi colocado aqui. Essa necessidade é fundamental? Ela é impeditiva? Ela é fundamental para você virar o sistema? É. Então, daquilo que a gente tinha combinado antes, o que você vai tirar, que não te afeta tanto para a gente poder gastar essas 16 ou 20 horas a mais aqui que vai precisar para fazer isso. Então, o patrocinador, a gente fala isso no curso, ele tem que tomar a decisão. Ele é a única pessoa que pode tomar a decisão. Ele tem poder de orçamento, poder de remanejamento de carga, de horas, ele pode remanejar. Só ele ou ela pode fazer isso. Não cabe a nós. Aí depois, se ele disser, não, então arranca isso aqui, eu não quero, e isso aqui eu quero, põe no lugar, pronto. Mexeu no escopo, a gente continua com a mesma carga de horas e com o mesmo cronograma, mas mexeu na composição do escopo. Essa é a vivência, tá? É o prazo. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade. Só estou dizendo o que a gente fazia para conseguir resolver essa situação, tá bom? Ou nos dá mais prazo e mais horas. Se não tem mais prazo, mais horas, então vai ser mantido o prazo, vai ser mantida a quantidade de horas, então da quantidade de horas que já estava aqui, que eu já tinha, né, feito a estrutura analítica, o que você vai tirar para botar essas coisas no lugar? E aí tem que assinar e tem um documento chamado de mudança, claro, né, de mudança de escopo, registra do documento, vai assinar como assinou o original, o escopo original, e vamos tocar e vamos embora. É isso que a gente fazia, tá? É fácil fazer? Não. Aí vai a segunda pergunta que isso é fácil fazer? Não. Nunca foi e não é fácil fazer. Porque eles vão espernear e vão dizer que a gente tem que botar do nosso bolso, que ele não vai botar, que ele não quer tirar nada. Aí é terrível. Mas aí eu paro. Aí o que você faz? Para o projeto. Aí eu paro. Paro o projeto e deixo na mão do decisor. Você vai ter que decidir. Não tem como, não tem dinheiro, cara. Eu orcei isso aqui, eu fiz enxutinho, já fiz um cronograma básico para ti. Não tem, agora tu escolhe o que você vai fazer. Porque eu tenho que colocar isso no decisor. Ok, do WhatsApp, perfil do LinkedIn do Fábio. Ótimo, muito obrigado. Um abraço, Ricardo Porto, um abração. Obrigado também, Nível, um grande abraço. E aí o Fernando Giovanella, um abraço para o Giovanella. O segundo maior problema de atraso são os problemas organizacionais. Sim, consegue repassar novamente para podermos fazer evitar? Problema organizacional, Fernando, basicamente, não tem um cronograma inicial, tá? A gente tem que ter lá o baseline. Segundo, não tem uma matriz de responsabilidade. Quem faz o que quando? Dos usuários e dos consultores. O organograma não está claro. O organograma, assim, aqui é o patrão. Acabei de citar um exemplo de organograma. Quem é que tem que decidir mudança de escopo? Usuário? Nunca. Líder do projeto? Nunca. A única pessoa que pode aprovar uma mudança de escopo é a pessoa que vai botar, tem poder de orçamento. Isso tem que ficar claro lá no organograma. Tem poder de orçamento? Consegue botar mais dinheiro? É a pessoa que põe mais dinheiro? É. Então, essa pessoa pode mudar o escopo. Se não pode botar mais dinheiro, ela não pode mudar. O usuário não pode mudar, chefe de setor não pode mudar, o usuário-chave não pode mudar, ninguém pode mudar. Então, por isso que a questão organizacional é fundamental, porque ela trava no topo essa decisão. Então, esse é um ponto. Né? Como consegue repassar novamente o que podemos fazer para evitar? Então, é isso. Tá? Questões organizacionais é organograma, a cadeia de comando está clara, matriz de responsabilidade, aquelas matrizes RACI, né? RASCI, RACI,
Você dá uma estudadinha, tem no Google, procura ali, uma rapidez, quem faz o que, quando, como, os usuários. Um bom cronograma preliminar, bem encaixadinho. Essas são as questões organizacionais principais. E a metodologia de implantação. Então, são 4 itens: organograma, matriz de responsabilidade, cronograma e uma metodologia de implantação e segui-la, certo? Mostrar que tem metodologia e segui-la. Isso é o básico da organização. Se está falhando nisso, não, todo o resto falha. Ali, o Fábio, Marcos, como é que você faz o cálculo de horas? Cara, vamos pegar um módulo de compras? Beleza, eu fazia lá, implantação do módulo de compras, vou dar um treinamento básico para o usuário, vamos começar a fazer os cadastros iniciais, para os cadastros gerais, depois os cadastros do módulo, aí eu vou parametrizar e vou fazer uns testes de lançamentos que eu tenho que ensinar ele a comprar e tal, né? Consultas lá de cotação e relatórios que ele tem que tirar de follow-up para acompanhar os fornecedores e tal. E aí, beleza, e é isso. E integrações com contas a pagar, vai, fechou. Então, eu vou ensinar essas 5, 7 coisas para ele. Quanto tempo eu levo para fazer o usuário aprender isso bem firme, em média? Cara, 1 hora para cada coisa, eu vou levar umas 7, 8 horas. Mas parametrização leva mais tempo, 2 horas eu vou levar. 3 horas eu vou levar. Então, é 10 horas. Eu li no mínimo 10 horas. Então, eu tenho que conhecer muito bem o módulo para eu dizer, nesse módulo aqui, cadastros gerais, nossa, aqui eu ensino em 1 hora. Esse cadastro aqui ensina o usuário a fazer, certo? É o ensinar o usuário a fazer, não é eu fazer, né? Então, esse cálculo eu fazia assim, tá, Fábio? Eu estou sendo bem direto contigo. Pegando o exemplo de um módulo que eu implantei 1 milhão de vezes, que é o compras. Agora, se eu não conheço. Aí não adianta eu querer fazer uma implantação mega, ultra completa né, é, avançada. Eu estou falando uma implantação aqui básica. Aí eu vou fazer, sei lá, 12 horas, 14 horas, 16 horas. É isso que eu faço. Então e aí marco tudo que não será implantado. Esse relatório tu não vai usar, essa consulta tu não vai precisar fazer, esse lançamento aqui tu não vai fazer, então eu já vou marcando o que não será escopo daquela implantação. Então é isso, eu chego a uma quantidade de horas, que é as que eu tenho. Às vezes as horas que eu tenho cabe, às vezes não cabe, eu peço um pouquinho mais de horas para o meu líder de projeto, ou pedir. Beleza, grande abraço para o Alfredo. Ô, Alfredo! Henrique, grande abraço para o Alfredo. Cara, um abraço para você. Puxa vida, quanta gente que não via a hora. Abraço. Um abração, cara. Putz, cara, grande abraço para ti, cara. Um abraço, obrigado, Pedro. Um abraço. E a Evelyn, como vai ser distribuído os certificados? Isso é com a dona Marileia. A Marileia já tem prática nisso, tá, Evelyn? Ela vai fazer isso aí. Hoje meu Deus, amanhã é quarta, vez preferida. Acha, Marileia, isso aí até segunda-feira, Marileia. Bota no chat aí. Não sei como é que tá a carga de trabalho do administrativo, tá, Evelyn? Então, eu me pediram para nunca mais prometer prazo de certificado aqui nas palestras, porque às vezes eu digo, não, daqui a 2 dias tá e eles estão lotados de trabalho ali. Mas, Evelyn, hoje é dia terça-feira, não vai levar 7 dias, tá? No máximo 7 dias. Hoje é dia 10, até o dia 17 todo mundo recebe, tá bom? Acho que esse é um prazo razoável. Aí tem feriado no meio, aí o pessoal trabalha aqui em feriado e tal. Ricardo, porra, cara, um abraço, obrigado, Ricardo. Mais uma vez, obrigado para você. E aí foi isso, a ideia hoje foi dar essa introdução aí para Metrics, desmistificar essa coisa do indicador, né? Tá ali, né? O colega colocou o PMBOK ali. Eu peguei esses indicadores lá, do slide 150, 152, por ali, tá? 4 indicadores básicos para a gente começar a estudar e ver o que a gente pode fazer. Mundiais, tá? Indicadores mundiais, cara, não estou inventando nada. Isso aí já fazia parte do meu dia a dia, mas eu parei aqui de montar um tempinho para fazer esse material para vocês vão receber o material, né? Já com as siglas em português e inglês. Eu estou acostumado com as siglas em inglês aí, porque eu tive que fazer um depara hoje aqui, né? Aí quando eu peguei o material do PMBOK, vou usar o PMBOK, né? Cheguei aqui, putz, cara, claro que está traduzido. Se eu pegasse o inglês, já estaria as siglas em inglês. Como eu trouxe em português, está com a sigla em português, né, velho? Então eu botei ali as duas siglas aqui em português e em inglês também. E para quem finalizar, no final do PMBOK, lá na última página do PMBOK, tem um glossário, onde, né, a gente pega todas as siglas aqui, todo um glossário que vale a pena. PMBOK em português, vale a pena vocês usarem. Gente, e era isso, né? E era isso. Check-in já está feito, Evelyn. Se você está aqui conversando comigo no chat, quando você entrou na sala aqui, o check-in foi feito automaticamente, tá bom? Então a gente já sabe que você está na sala e já deu presença automática para você, tá bom? Para você poder receber seu certificado. No mais, eu agradeço a todos aí. Mais uma vez aí um abraço pro Alfredo, pra Aline. Abração, Aline. Saudade de você. Um grande abraço. Tudo de bom para vocês lá. Pro Ângelo também, pro Denis, pra Evelyn. Evelyn, obrigado mais uma vez, hein? Pro Fábio também, pro Fernando Giovanella, pro Gabriel Araújo, pro Gilmar, pro Isaac, pra Ivy, um abração, Ivy. Pro João Perrilhão também, muito obrigado. Para a Larissa Cristina, um abraço para a Larissa. Para o Marcelo também. Para o Marcelo Silveira.
para Patrícia Almeida, para o Ricardo Porto, um abração, Ricardo. Victor, obrigado também pela participação. Para o Wagner, um grande abraço. Para o Valquírio, Ricardo, velho do céu de guerra. Ricardo, abração, Ricardo. Pô, Ricardo é PMI, cara. Agora o Ricardo vai me deixar envergonhado, mas não, né, Ricardo? A gente faz o possível para divulgar as coisas boas, né, Ricardo? E o Wallace também. Um abraço a todos, pessoal. Uma boa noite, um bom descanso para vocês aí. E espero que vocês vão receber o material e espero que seja útil aí para o dia a dia de vocês, para a gente começar a ter alguns indicadores das nossas implantações. Um grande abraço e até a próxima. A gente em breve divulga outros eventos aqui de Software Night. Um abração e até a próxima. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos.